A importância dos vínculos na construção psíquica e social do ser humano é destacada por Winnicott, em 1965 e 2001, Bowlby, 1969 e 2002 e Ainsworth, 1982, entre outros. Na visão desses autores, o vínculo acontece mediante o investimento afetivo e a sensibilidade materna para responder aos sinais e comunicações da criança. Bairros e outros, 2011, página 1, também destaca a importância do vínculo na composição da personalidade do indivíduo quando nos fala que as manifestações de afeto, principalmente mãe e filho, são decisivas para a formação da personalidade e terão importante influência nas relações sociais ao longo da vida, sendo assim determinante na formação da estrutura emocional do indivíduo. Sabendo que a afetividade faz parte de todo o desenvolvimento estrutural e psicológico do ser humano e que, sem ela, esse não se desenvolve plenamente, é de extrema relevância demonstrarmos a importância do afeto na construção da base da personalidade nos primeiros anos de vida, considerando que aquilo que acontece ao indivíduo neste período irá refletir-se na adolescência e na fase adulta. As impressões registradas no inconsciente pela presença ou ausência das relações afetivas entre pais e filhos podem causar graves transtornos afetivos e emocionais às crianças. Winnicott, 1965 e 2001, falou sobre a condição de dependência do bebê em relação ao seu cuidador. Essa dependência é marcada por um período de experiências muito importante para a construção de um vínculo afetivo e para a constituição da personalidade da criança. Dessa forma, a mãe ou o cuidador substituto se apresenta como peça fundamental para a elaboração dos estados emocionais da criança, o que vai influenciar na integração das suas vivências e na relação com o meio em que se insere. Assim, quando se pensa na criança em situação de acolhimento, há de se supor que em algum momento houve uma quebra no vínculo, em especial com a mãe, quem é o primeiro objeto de amor do infante. Nesse contexto, a instituição de acolhimento surge como possibilidade de suporte material e afetivo. No entanto, para isso é necessário que os cuidadores, responsáveis pela atenção a essas crianças, estejam disponíveis para gerar, nesse ambiente, um local de fortalecimento e construção de vínculos saudáveis. Silva e Neto, 2012. No caso de crianças ou jovens afastados de suas famílias de origem, ao tomarem medidas de proteção em casos de violência, abuso ou abandono, as instituições de acolhimento ficam temporariamente responsáveis pelos seus cuidados físicos e emocionais e proporcionam as condições necessárias ao seu desenvolvimento normal. Segundo Rosa, Santos, Melo e Souza, 2010, o abrigo pode ser um ambiente propulsor de desenvolvimento, se conseguir manter um convívio institucional saudável e, paralelamente, oferecer à criança e ao adolescente e às suas respectivas famílias a ampliação ou fortalecimento da rede de apoio social. Lima e Afonso, 2016, acrescentam que o abrigo deve exercer duas funções sociais. A primeira, de cuidados e responsabilidade com o adolescente, e a segunda, a função de reaproximar a família e o adolescente e ainda trabalhar com eles questões referentes ao acolhimento institucional, desde os fatores sociais até os afetivos. No entanto, estudos e pesquisas em alguns estados brasileiros apontam que a ausência de trabalhos voltados à reintegração familiar e comunitária e inexistência de trabalho com as famílias para o retorno do adolescente ao convívio familiar. De acordo com Moreira e Tonelli, 2013, é necessário um trabalho junto aos pais para que eles aprendam a exercer uma paternidade responsável, baseada nos cuidados e na proteção. É fundamental que os educadores, não só no contexto da escola, mas também no contexto do acolhimento, possam atuar como referência para as crianças e adolescentes, para que esses percebam modos de vida alternativos e, assim, tenham condições de optar e não simplesmente repetirem histórias de insucesso conhecidas. Além do ambiente institucional,
O ambiente escolar também proporciona vínculos afetivos positivos para os acolhidos, tanto com os colegas como com os professores e funcionários. Nesse sentido, Bufa e Teixeira, 2011, página 198, destacam que há necessidade de qualificar professores, técnicos, educadores e demais profissionais dos abrigos e das escolas, na tentativa de desconstruir preconceitos existentes e de evitar atitudes de exclusão dentro dessas instituições com relação à criança abrigada, possibilitando a atribuição de novos significados para essas crianças. A escola pode constituir um ambiente que promove a aprendizagem e integra o indivíduo à sociedade, proporcionando um espaço de socialização entre os jovens, em que os mesmos podem estabelecer vínculos mais profundos. Outro enfoque que deve ser discutido é a importância do papel da mãe social na criação de vínculos na vida das crianças e adolescentes acolhidos. De acordo com a Lei 7.644, de 18 de dezembro de 1987, caberá à mãe social oferecer proteção, carinho, segurança, cuidados físicos e emocionais, entre outros aspectos constituintes dessa relação. Nota-se que, em várias instituições, não são oferecidas às mães sociais a preparação e condição necessárias para a execução da função. Estas preocupam-se com as tarefas domésticas e não encontram tempo para desenvolverem atividades que criem vínculos afetivos e envolvimento emocional com os filhos sociais. Outro ponto que deve ser elencado é o quão preparadas estão as mães sociais, tendo de realizar seus trabalhos como cuidadoras, vincular-se afetivamente com os acolhidos e, ao mesmo tempo, estarem preparadas para a partida dos seus filhos sociais, sem muitos avisos ou hora certa. Condição esta que é de extremo desconforto, pois envolve a exigência de investimentos afetivos a vínculos excessivamente passageiros. Para algumas mães sociais, isso até mesmo pode ser a fonte da resistência na criação de vínculos afetivos com os acolhidos. Talvez, para elas, seja mais confortável evitar o sofrimento da separação. Esses, sem dúvida, são aspectos bastante complexos, mas que precisam ser pensados e analisados à luz das necessidades apresentadas pelas crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. De acordo com Hatch e Silva, 2005, há o fato de que a instituição se preocupa em atender às necessidades básicas ao desenvolvimento das crianças. Assim, tende a apresentar dificuldades em oferecer um atendimento mais individualizado, no qual se estabeleçam laços afetivos consistentes e se valorizem as necessidades afetivas de cada criança ou adolescente. Verifica-se a necessidade de acompanhamento junto às mães sociais, para que sejam trabalhadas questões psicológicas relacionadas ao apego e separação, visto que são situações que as mesmas lidam frequentemente e requerem reflexões e elaboração emocional. Ajudar a criança ou adolescente a encontrar um significado na vida é um processo que se torna um dos mais difíceis e um dos mais importantes no processo de aprendizagem, sendo que a criança deve aprender à medida que se desenvolve. Precisa se conscientizar e se entender melhor, se aceitar e não se colocar como excluída da convivência com outras crianças ou adolescentes. A escola e a unidade de acolhimento contribuem para o desenvolvimento afetivo e emocional dos acolhidos, quando mantêm uma postura receptiva, quando os profissionais conseguem perceber a situação peculiar daquele sujeito que está institucionalizado e se apresenta como um ambiente de suporte e de apoio. Parolin 2011 assinala: o aprender está relacionado, dentre outras coisas, a um clima emocional em que ocorre a aprendizagem. Portanto, a qualidade da relação e a temperatura emocional em que ocorrem as mediações da aprendizagem são de enorme importância. No entanto, precisamos esclarecer que as emoções são as manifestações do campo afetivo de uma pessoa. Em verdade, cada vez que um aprendiz expressa seu estado emocional ou se emociona em seu percurso de aprendizagem, está manifestando seu campo afetivo. Afetividade, segundo Henri Vallon,
é o termo utilizado para identificar um domínio funcional abrangente e se manifesta de diferentes formas, desde as primeiras, basicamente orgânicas, como as manifestações iniciais de tonalidades afetivas, até as mais elaboradas, como as emoções, os sentimentos e as paixões. As emoções são as manifestações da atividade e a expressão dos sentimentos. Vallon defende que o processo de evolução depende tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do ambiente, que o afeta de alguma forma. Ele nasce com um equipamento orgânico que lhe dá determinados recursos, mas é o meio que vai permitir que as potencialidades se desenvolvam. Dantas, 1992. A vivência precoce e prolongada nas instituições de acolhimento pode potencializar baixo rendimento escolar, dificuldades na aprendizagem e nas relações interpessoais, o que, por sua vez, pode influenciar no declínio de motivação para aprender e afetar o modo como esses adolescentes enxergam o seu futuro. Segundo Silvia Ciasca, a dificuldade de aprendizagem é compreendida como uma forma peculiar e complexa de comportamentos que não se deve necessariamente a fatores orgânicos e que são, por isso, mais facilmente removíveis. Porém, em casos de crianças e adolescentes acolhidos, as fragilidades e traumas já depositados em seu consciente e, por consequência, em seu subconsciente, ficam com mazelas de grande extensão para serem solucionadas. Cada sujeito necessita de um tipo de atendimento diferenciado, em consonância às demandas apresentadas. O mesmo ocorre com as crianças e adolescentes institucionalizados. Para que o indivíduo obtenha uma aprendizagem com sucesso, ele precisa estar motivado a ponto de empenhar-se a aprender. Aquilo que cada um já sabe é a ponte para se saber mais. O processo de institucionalização é um momento de transformação, de mudanças e de fortes emoções para aquele que o vivencia, sejam elas de conotação positiva ou negativa. Frequentemente, os sujeitos que passam por essas situações desenvolvem problemas com sua organização cognitiva. Atrelado a isso, tem-se ainda a problemática dos vínculos familiares fragilizados ou inexistentes, que afetam, além do campo cognitivo, sensibilizam também a construção da identidade e subjetividade da criança e do adolescente. Marturano e Parreira compreendem que existe uma relação entre baixo rendimento escolar e problemas emocionais comportamentais, pois estes tanto podem ser decorrentes das dificuldades escolares, como serem precedidos pelas mesmas, causando-as. Uma criança com baixo rendimento escolar pode apresentar dificuldades quanto às suas habilidades sociais, que, associadas a falhas educacionais e condições familiares, podem agravar-se. Com as crianças acolhidas, isso não seria diferente, visto que um grande percentual de sujeitos institucionalizados apresenta baixa autoestima e prejuízos no rendimento escolar, advindo de situações que tiveram de enfrentar antes ou no decorrer da institucionalização. O caráter individual e coletivo dessas crianças e adolescentes no processo de ensino-aprendizagem deve ser levado em consideração, tomando, assim, o aluno como sujeito ativo dessa ação. Nessa perspectiva, a singularidade de sua realidade social passa a ter relevância, já que ela faz parte da construção do sujeito, nos convidando a pensar em caminhos alternativos para uma educação significativa. Mesmo em instituições de alta qualidade, a inteligência e autonomia de crianças desse contexto são marcadamente menores do que aquelas que foram cuidadas em suas casas. Siqueira e Delalho, 2006, página 73. Destaca-se que inúmeros aspectos relacionados às dificuldades de aprendizagem devem ser trabalhados tanto na instituição como na escola. Percebe-se que a inclusão das crianças institucionalizadas é pouco colocada em debate nas instituições escolares e nos cursos de formação dos professores. Essa ausência impede a real inclusão. Existem hoje milhares de crianças e adolescentes nessa situação, e esta questão precisa ser modificada pelas políticas públicas e de formação continuada dos professores, e pelas universidades públicas em suas licenciaturas, pelo compromisso social
que exercem. Terminamos por aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de conferir amanhã o último vídeo do nosso curso. Até lá e tchau, tchau!